Olá, terapeutas ou pessoas que gostam desse mundo das energias, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Então, se você trabalha com reiki, com radiestesia, com tarô, terapia prânica, cura quântica, barra de axis, tetra healing ou qualquer outra modalidade que lida com energia sutil, esse vídeo é para você. Ou se você também curte, gosta de tudo isso, também é para você. Eu sei o quanto vocês se dedicam a equilibrar os campos vibracionais, a harmonizar as emoções, a guiar através das energias. E quanto o trabalho de vocês é transformador. Mas, e se eu te disser que existe uma forma de ir além, de conectar essa energia que vocês já dominam com as manifestações mais concretas do corpo físico? Muitas vezes, em nossas práticas energéticas, percebemos que há um desequilíbrio, uma estagnação, uma dor que se manifesta no corpo físico, não é? Vocês sentem que a energia está bloqueada em um órgão, que há uma fadiga inexplicável ou que certas condições físicas persistem, mesmo com todo o trabalho energético. É como se vocês fossem maestros de uma orquestra. Vocês sentem quando o instrumento está desafinado, quando a harmonia não está perfeita. Mas e se vocês pudessem não só sentir a desafinação, mas também identificar exatamente qual a corda está frouxa, qual parafuso está solto, qual peça precisa ali de um ajuste físico? E aí que entra a biorressonância. Ela não é apenas uma terapia energética a mais, mas sim uma ponte poderosa que conecta o mundo sutil da energia com a realidade palpável do nosso corpo. Ela permite que vocês, terapeutas energéticos, vejam e compreendam as desarmonias físicas que muitas vezes se originam ou se manifestam lá no campo vibracional. Então pense na biorressonância como um scanner avançado que lê a energia do corpo para entender o físico. Enquanto vocês já trabalham com a frequência vibracional para harmonizar, a biorressonância usa essa mesma linguagem de frequência para avaliar os desequilíbrios em órgãos, em sistemas, e até mesmo se tem presença de parasitas ou de metais pesados. E o melhor, ela aponta o caminho para um tratamento físico complementar, como a fitoterapia, por exemplo. Mas como que funciona essa mágica? Vocês podem até perguntar, mas não é mágica, é física. A biorressonância se baseia em princípios da física quântica, da biofísica. Então imagine que cada célula do nosso corpo é como uma antena, emitindo e recebendo frequências vibracionais específicas. Nosso corpo inteiro é uma sinfonia de frequências. Quando há um desequilíbrio, seja por um órgão sobrecarregado, um parasita indesejado ou acúmulo de metais pesados, essa frequência se altera como uma nota desafinada na orquestra. O Dr. Fritz Albert Popp, um biofísico alemão, revolucionou a ciência ao descobrir que as células vivas emitem biofótons, pequenos fótons de luz que carregam informações e regulam a comunicação celular. Essa emissão de luz gera um campo eletromagnético único para cada organismo e a biorressonância é capaz de ler essas informações. O Dr. Reinhold Voll, médico alemão, já lá na década de 50, desenvolveu técnicas para monitorar eletronicamente as mudanças na energia do corpo em pontos de acupuntura. E ele percebeu as características elétricas dos meridianos, continham informações importantes sobre os órgãos. Mais recentemente, o Dr. David Hawkins, um psiquiatra e pesquisador, calibrou as frequências da consciência, mostrando que tudo no universo, incluindo nossos pensamentos, emoções, possui uma frequência vibracional mensurável. E a biorressonância, de forma prática, consegue identificar essas frequências do desequilíbrio do corpo físico. É como se o corpo estivesse conversando conosco através de suas frequências. E a biorressonância é como se fosse um tradutor que nos diz: olha, aqui no seu fígado a frequência está alterada, está com problemas. Ou essa frequência é típica de um parasita X. Ou há um acúmulo de metal Y, por exemplo, que está afetando o seu sistema nervoso. Então, para vocês, terapeutas energéticos, a biorressonância não é uma substituição, não, mas uma expansão incrível do poder de cura. Se você já é um detetive da energia, sentindo onde o problema está, a biorressonância te dá a lupa, o kit para identificar o culpado físico com precisão. Você só sente que a pessoa, não só sente que a pessoa está com baixa energia, mas descobre que é porque ela tem uma deficiência de alguma vitamina ou algum parasita intestinal. Então, se você já constrói pontes energéticas para o bem-estar, a biorressonância te dá o projeto detalhado da fundação física,
mostrando onde reforçar as estruturas com nutrientes específicos ou desintoxicar o terreno. Então, isso significa atendimentos mais complexos e eficazes. Você pode oferecer um cuidado verdadeiramente holístico, abordando tanto a causa energética quanto a manifestação física. Seus clientes sentirão a diferença, a melhora será mais rápida e duradoura. Eu tenho alunas que antes trabalhavam apenas com reiki e hoje, ao integrar a biorressonância, relatam que seus clientes ficam impressionados com a profundidade da avaliação e a rapidez dos resultados. É como se eu tivesse ganhado superpoderes, disse uma delas recentemente. Eu achei muito legal. Eu tenho uma outra aluna que é radiestesista e aconteceu com a sua nora. Gente, sabe o que aconteceu com a nora dela? Ela estava muito fazendo xixi, né? De noite, acordando a noite inteira, urinando sempre. E quando ela foi no médico, o médico fez exame, um exame muito doloroso e tomando remédio não melhorava. Então ela aceitou, né? A minha aluna fazia biorressonância e quando ela fez, a origem do problema dela era alimentar. Sabe qual que era o alimento que estava causando tudo isso? Café. Foi ela retirar o café, acabou de ficar levantando à noite, ela dormiu a noite inteira, melhorou, acabou. Então, eu sei que às vezes surgem dúvidas e até medo quando falamos de algo novo, de pessoas que não acreditam, como a nora da minha aluna, que depois passou a acreditar, tá? Mas muitos terapeutas podem ter várias dúvidas com relação à biorressonância, inclusive ter medo do julgamento da família, de amigos. E a biorressonância, como vimos, tem um forte embasamento físico. Não estamos falando de crenças, mas de física, de biologia. É uma ferramenta que complementa, não compete com os tratamentos da saúde tradicional, de maneira alguma. Você pode explicar que está usando uma técnica que lê as frequências do corpo. Preocupações sobre ligação ou religião ou espiritualidade, a biorressonância não tem nada a ver. Ela é uma ferramenta da física que lida com a energia do corpo e das suas frequências vibracionais. Ela não tem nenhum vínculo com nenhuma religião, doutrina espiritual, nada. Ela pode ser usada por qualquer pessoa, inclusive, independente de suas crenças, para entender melhor o funcionamento do corpo físico. E muitos terapeutas perguntam, mas a biorressonância precisa de usar equipamentos eletrônicos caros, eu vou ter que gastar? Não, isso é uma das maiores dúvidas dos terapeutas. Mas não, a biorressonância que ensinamos e praticamos a gente não usa nenhum tipo de equipamento eletrônico. Utilizamos apenas técnicas manuais, como o teste de força muscular, que é a cinesiologia, ou o aurímetro. Então, são métodos acessíveis, práticos, incrivelmente precisos, que permitem a você, terapeuta, uma conexão direta com o corpo do seu cliente. É o conhecimento da técnica, aliado a uma técnica que já é validada, que faz a diferença. Então, a biorressonância ela oferece a você, terapeuta, não só uma nova ferramenta, mas uma nova perspectiva. Ela permite que vocês se tornem ainda mais autoridade na área da saúde integrativa, oferecendo um serviço diferenciado, de alto valor. Imagine poder identificar a causa, a origem de um problema físico, uma enxaqueca crônica, por exemplo, e você identificar que essa origem pode ser interferência de agentes patogênicos, identificar qual que é o parasita, testar qual que é a melhor abordagem para atuar sobre aquele parasita e melhorar de fato o seu cliente, porque você está rastreando o corpo dele, o que o corpo dele está dizendo. Ou identificar aquela fadiga que não passa, ou daquela alteração de pele persistente. Eu já tive um caso de uma paciente que eu atendi há muitos anos atrás, quando eu atendi, ela tinha uma alteração de pele, já tinha tudo quanto é médico, feito tudo quanto é exame, nada. Sabe qual que era a origem? Agentes tóxicos. Sabe qual que é o agente tóxico? Cloro. Mas como, Patrícia, cloro, se eu já bebo água sem... Na casa dela tinha um filtro que tirava cloro, mas era o cloro do chuveiro que ela tomava banho todo dia. Então, permite você identificar qual que é a origem do problema. Então, com base nessa informação, a gente consegue recomendar tratamentos mais naturais, mais eficazes. Isso não só transforma a vida dos seus clientes, mas também a sua própria prática e a sua confiança profissional. Então, é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional que você não pode perder. Se você sentiu essa frequência vibracional de curiosidade e desejo de transformação, é porque a biorressonância está te chamando.